Marcos 1,35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Agora olha o propósito: a fim de que eu pregue também lhe, pois para isso é que eu vim. Feche os olhos. Deus Santo, tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e a nossa ignorância do Senhor. E ajuda-nos numa tarefa que para nós é completamente impossível: a evangelização mundial, a grande comissão, as missões. Nós, por nós mesmos, não temos condição alguma de levar um pecador sequer ao arrependimento e à fé. Isso é obra da graça soberana, é obra do Espírito Santo. E se o Senhor não trazer luz a nós, persuasão, poder, autoridade, graça, estratégia, nós não iremos ter êxito nesse dia 12, Senhor. Ajuda-nos nessa exposição. Ajuda a incutir na mente e nos corações do teu povo o método correto de evangelizar. Traz vida. Faz a mensagem inteligível, compreensiva. Faz com que memorizem, guardem e alojem nos seus corações a mensagem do evangelismo. E que na nossa fraqueza, estupidez e pequenez, o Senhor receba a glória para si. Seu reino avance. Sejamos conformados à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Talvez hoje eu passe um pouco do tempo, porque eu vou detalhar bastante como nós iremos fazer. Então, que você tenha um pouco de paciência. Durante alguns meses aqui, nós explanamos aqui a necessidade que a igreja tem de cumprir a tarefa da grande comissão. Ok? Só para você se lembrar, Mateus capítulo 28, Jesus ressuscita, encontra com os discípulos na Galileia, mais de 500 pessoas veem ele ressuscitado, ele vai subir aos céus, e antes de subir aos céus, dá uma ordem, transmite uma tarefa para os discípulos. E essa tarefa posteriormente se estende para toda a igreja em todos os séculos, até os dias de hoje. E essa tarefa é para nós. Qual foi a tarefa? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando é que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra? Depois que ele veio, morreu na cruz, despojou o diabo da sua glória, do seu poder, da sua autoridade, pagou pelos pecados dos homens, comprou a eles o direito do perdão, da vida eterna. Ele quitou a dívida que estava junto ao Pai. Por isso que todo o poder foi dado a ele. Através da sua morte e ressurreição gloriosa da cruz. Agora que todo o poder foi dado, agora que a dívida está paga, agora que ele despojou o diabo do seu lugar, que ele tirou do diabo o direito de acusar os irmãos, agora que ele comprou o perdão dos pecadores, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Agora, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Aonde eu prego? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O evangelismo é municipal, o evangelismo é estadual, o evangelismo é nacional, o evangelismo é mundial, transcultural, missão. E esta ordem, todos nós estamos debaixo dela. Charles Spurgeon diz: todo crente, Charles Spurgeon, ou é um missionário ou é um impostor. Oswald Smith, aquele que escreveu Paixão pelas Almas, diz que se você está na igreja
e não tem interesse nenhum por evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Todo crente tem que ter paixão pelas almas, interesse de conduzir pecadores a Cristo. E qualquer um que não faz isso está em dívida. Paulo não falou isso? Sou devedor, tanto de gregos como bárbaros e judeus. Mas sou devedor? Mas o que Paulo devia para grego, para bárbaro, para judeu? O evangelho. Devia o evangelho, a graça que o alcançou. Você é devedor do açougueiro, do padeiro, é devedor da sua sogra, genro, nora, devedor do professor de escola, de universidade, a colega. Você é devedor. Você deve a qualquer pecador que você tem acesso. Você é devedor, você tem uma dívida com ele. Qual é? O evangelho. A tarefa da grande comissão. E nós, antes de irmos para as ruas, ou corpo a corpo, num púlpito, numa cruzada, num asilo, num presídio, antes de cumprir o ID, porque tem muita gente cumprindo o ID, muito missionário sendo enviado, muita obra evangelística, mas a pregação do evangelho não é só o ID, ir. O ir não resolve nada. E sim, o levar, a substância, o conteúdo do que você leva quando você vai. O evangelho. Então nós temos que dominar primeiro a mensagem para saber o que é que nós vamos levar para o pecador. Então nós estudamos aqui, foram mais de 20 mensagens abordando o que é o evangelho. O evangelho não é, eu não tenho que ir à África, cruzar o Oceano Atlântico, o Índico, o Pacífico, entrar numa ilha deserta, 4 dias de pé sobre um matagal, para dizer para aquela tribo hindu que nunca ouviu o nome de Jesus, Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Pode curar suas doenças, te dar um emprego, tirar sua depressão, fazer sua vida feliz, te dar vitória. Se você fizer isso, você está fazendo essas pessoas 2 vezes mais filhas do inferno. Isso não é evangelizar, isso não é o evangelho. Você está apenas dando um conforto carnal, que é que as igrejas fazem hoje, campanhas, curas, milagres. Você assiste na TV, não é a proclamação do evangelho. Você tem que ir a essas pessoas e convencê-las que são pecadoras. Levá-las ao arrependimento e mostrar a esperança de salvação para elas que estão perdidas na cruz de Cristo. Vinda, morte e ressurreição. O evangelho é a boa notícia que um Deus justo salva pecadores injustos, dignos do inferno, quebradores da lei, através da morte, sepultamento, ressurreição do seu Filho. Naquela cruz, Deus vem, se faz homem, assume os pecados dos homens, com o pecado a culpa, paga pela culpa, sofrendo a ira de Deus na cruz, e ele morre, satisfazendo assim a justiça de Deus, pagando pelo pecado. Mas no 3º dia, ele ressuscita dos mortos, porque o Pai vindica o Filho, ressuscita dos mortos, mostrando que Deus se satisfez e aceitou e se agradou do sacrifício. Sobe aos céus e ordena a todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Eu acredito que nós dominamos essa mensagem em mais de 20 sermões. Agora chegou a hora de nós sairmos às ruas, de nós abordarmos os pecadores, aquela senhorazinha vizinha, o professor de universidade, o ateu, o espírita, o católico, o desviado, em cima de um púlpito, de um caixote. Chegou a hora de abordar. Qual é o método que o Senhor usou para apresentar a mensagem do Evangelho? Todos sabem que a mensagem consiste na obra da cruz. Mas qual é o método para abordar, apresentar a mensagem? Alguns acham, apresentam a mensagem por meio de teatro. Fazem uma peça mostrando a crucificação. Outros apresentam a mensagem em um coral, em uma cantata de Natal, mostrando do menino Jesus. Outros apresentam a mensagem através de um show musical. Outros através de mímica. E vai assim por diante, tem vários métodos. Mas essa é a maneira bíblica. É o método bíblico que o Senhor ordenou comunicar a mensagem? Não, não é essa maneira. Não é por meio de teatro, nem show gospel, nem dança,
não é por meio de fantoches, desenhos animados, não é por meio de cantatas nem corais. O método é a proclamação, a pregação. Por proclamar, nós entendemos o quê? A exposição clara, inteligível, coerente do Evangelho, a mensagem da cruz, que Deus se encarnou na pessoa do Filho, cumpriu a justiça de Deus, morreu na cruz debaixo de maldição, levando os nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e terminando, chamando os pecadores ao arrependimento e à fé. Então é proclamação, pregação, de forma clara, verbalizada, de forma compreensiva, de forma que o pecador fique ciente, compreenda, assimile, entenda o que foi feito por ele, quem ele é, quem Deus é, quem Cristo é, o que Cristo fez e qual deve ser a resposta dele. Proclamação é pregar, anunciar em voz alta, falar, transmitir uma mensagem por palavra falada. Então, isso é a pregação, isso é o meio de anunciar. Então, o método é esse, é um só, é proclamar a mensagem. Agora, Jesus encontrava, durante o seu ministério, com públicos diferentes. O método era o mesmo, mas a estratégia pode ser diferente na abordagem. E você vai ver que Jesus sempre usa o mesmo método, pregar o evangelho. Tem que falar a mensagem da cruz, proclamar. Mas usa estratégias, até que chegue nesse método, diferentes. Então nós vamos aprender como abordar diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de pecadores. Quando você sair para as ruas, você vai encontrar com vários pecadores, mas eles são distintos uns dos outros, são diferentes. Você vai ver que muitos deles vão ter reações diferentes à sua abordagem. E você deve aprender a lidar com diferentes tipos de pessoas. Jesus também, quando foi abordar, um era fariseu, outro sirofenício, um publicano, um era miserável. E dependendo da característica, ele usava estratégias diferentes para proclamar a mesma mensagem. Então vamos saber, porque quando saímos às ruas, quando nós partimos para o ataque para evangelizar em casa, na escola, na rua, seja o lugar que for, vamos lidar com pessoas diferentes. Vamos usar o mesmo método, proclamar, pregar, anunciar o evangelho, mas com estratégias que vão se moldar aquele perfil. Ok? Se você vê as parábolas de Jesus, se você estudá-las, todas as parábolas e milagres de Jesus são evangelísticas. Estude as parábolas, todas as parábolas e todos os milagres. O milagre não veio só para curar, o milagre não é um fim em si mesmo. Todo milagre, por trás do milagre tem uma mensagem. Qual é mais fácil dizer, levanta e anda, ou perdoado estão os pecados? Note, o objetivo de Jesus principal não era levantar o enfermo da maca, era transmitir a mensagem de salvação, era salvá-lo. Sempre, por trás do milagre, tem uma mensagem evangélica. As parábolas, a mesma coisa, do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, a parábola da rede, a parábola do semeador, todas têm um fim evangelístico. E nessas parábolas, Jesus mostra ele lidando com pessoas diferentes. Vejam só que tipos de pessoas e pecadores que nós vamos encontrar e que tipos de pessoas Jesus encontrou. Mateus capítulo 22, abra lá. Mateus capítulo 22. Verso 1. De novo entrou Jesus falar por parábolas, dizendo-lhes, presta atenção, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei meu banquete, os meus bois cevados
já foram abatidos. E tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Verso 6. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Agora veja o verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Deixa aberto aí. Não feche. Vamos ver alguns grupos de pessoas nessa parábola. O rei aqui é Cristo. Os convidados para as bodas são os pecadores, os quais ele confronta, convida, lança mensagem. Verso 5, nós temos pessoas ignorantes e indiferentes. Vejam só, eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Essa classe é a que ocupa o maior número das pessoas que nós vamos encontrar. As pessoas que não se importam com o evangelho, não se importam com a fé, não se importam com a eternidade, não se importam com o campo espiritual. São indiferentes e são ignorantes, não conhecem nada do mundo vindouro, nada da fé, nada de Deus, não têm interesse nenhum. Jesus está ilustrando um tipo de pessoas que foi convidado, ouviu a mensagem, mas fez pouco caso. Nós encontraremos com pessoas assim. Verso 6, pessoas rebeldes que se voltam com agressividade contra o evangelho. Veja só. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Existem outros que respondem o evangelismo, respondem ao evangelho com agressividade, que respondem com maus tratos, pessoas rebeldes, que têm fúria, que têm ira, não gostam que ninguém pregue para elas, não querem ouvir essa mensagem, e se insistir, se voltam contra, militam contra, são agressivas contra a mensagem. Verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Essa terceira classe é as pessoas que não estão vestidas com a justiça de Cristo. São as pessoas religiosas. Nós vamos encontrar elas. Elas já têm uma certa fé, um certo conhecimento, mas estão vestidas da sua própria justiça. Pessoas estão vestidas do seu, que confiam nas obras, que confiam em si mesmas para ir para o céu. Não estão vestidas com a justiça de Cristo. A consequência, verso 12, perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai os pés e as mãos, lançai-o para fora. Ali haverá trevas, choro e ranger de dentes. Então você nota uma das parábolas, que são todas evangelísticas. Veja que Jesus usou o mesmo método, as bodas, o convite, a salvação. Mas nota que ele lidou com 3 tipos de pessoas aqui diferentes. Os indiferentes e os ignorantes, os rebeldes e agressivos, os religiosos. E ao estudar a Bíblia, você vai ver outras parábolas e outros tipos de pessoas distintas umas das outras. Mas eu selecionei pelo menos 4, que são as 4 pessoas mais comuns que nós vamos lidar quando sairmos às ruas, às escolas, quando começarmos o evangelismo. Quando você começar, você sempre vai se deparar com uma dessas 4 pessoas. Sempre, sempre. Raríssimas vezes vai sair desses 4 grupos. Todo tipo de pessoa praticamente vai ter uma dessas características. E nós vamos aprender essas 4, para quando sairmos às ruas, saber como lidarmos com cada uma delas quando nós as encontrarmos. Primeiro são as ignorantes e indiferentes, as religiosas, as autointeressadas e os ateus. Essas são as mais comuns. Vamos ver como lidar com as ignorantes e indiferentes. Essa classe de pessoas constitui a maior parcela de perdidos. Quem são esses? Quando sairmos às ruas, vamos encontrar com esse tipo de pecadores, os ignorantes e indiferentes. Estes são extremamente materialistas. São pessoas que estão voltadas. E detalhe, antes de eu passar aqui, pode ser que ao citar uma dessas 4 pessoas, exista algumas aqui. Talvez você se identifique muito.
mostrando assim que você ainda não é salvo. Então, seja humilde de dizer, pastor, nessa aula que o senhor estava ensinando como evangelizar, eu acabei sendo evangelizado. Ok? Então, a primeira classe são as ignorantes e indiferentes. São extremamente materialistas. São pessoas que passam toda a sua vida, todo o seu tempo, pensando nas posses materiais, casas, carros que pode adquirir, nas carreiras profissionais que vão seguir. Pessoas que estão sempre buscando prazer, envolvidas com entretenimento, lazer, ambição. Elas não têm nenhum interesse espiritual, nenhum desejo de conhecer a Deus. São totalmente indiferentes quanto à eternidade e à condição da sua alma. É os que você busca aí fora. Eles não têm nenhum interesse, eles não têm nenhum desejo de conhecer, estão totalmente naufragados no mundo. São materialistas e tudo que desejam é ter sucesso, é ter progresso físico. Tem uma ideia de religião bem superficial. A maioria tem desprezo pela religião. Religião para elas é tudo a mesma coisa. Todos são farinha do mesmo saco. E elas não têm nenhum desejo de se aprofundar. Quando elas veem aquelas notícias de escândalos na TV, pensam que são todos iguais. Que religião todos fazem parte da mesma religião. E elas não têm nenhum interesse em se aprofundar. Como evangelizar esse tipo de gente? Como Jesus fez? Primeiro, Jesus, na sua mensagem, quando foi abordar essas pessoas, ele desassociou a vida dele da religião. Antes de iniciar o evangelismo, Jesus foi desassociar a religião judaica da mensagem dele. Para essas pessoas, antes de você pregar, você precisa desassociar aquilo que elas veem na TV da mensagem que você vai levar. Você precisa mostrar para elas que não é a mesma coisa. Que aquilo que você vai levar não é a mesma coisa que elas assistem na TV. Não é a mesma coisa que elas leem nos jornais. Não é a mesma coisa que elas encontram na esquina da casa delas. As religiões falsas, o curandeirismo, o charlatanismo, a teologia da prosperidade. Veja como Jesus fez. Lucas 12, 1, 2 diz assim, ajuntaram-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. E Jesus começou a dizer, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto. Jesus veio desassociar ele dos fariseus. Ei, a mensagem que eu venho trazer não tem nada a ver com o legalismo dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. Eu vim trazer a boa notícia, o vinho novo. Então a primeira coisa que você tem que mostrar para essa classe de pessoas é distinguir a nossa mensagem, o cristianismo bíblico genuíno da falsa religião. Então quando você vai abordar essas pessoas, você vê que elas não têm interesse, elas vão te receber. Eu posso falar de Jesus para você, não sei, não tem tempo, não mostra interesse, não conhecem nada. A primeira coisa que você tem que dizer para elas, se elas já mostrarem certa resistência, é dizer, calma, eu não vim aqui repetir aquilo que você já conhece. A minha mensagem não tem nada a ver com o que você vê na TV. Eu não vim aqui falar da teologia da prosperidade, do curandeirismo, não vim pedir o seu dinheiro, não vim manifestar aqui algum milagre, eu vim apenas pregar a mensagem do Evangelho. Então você deve chegar a essas pessoas e distinguir a nossa mensagem do esotérico, do místico, de tantas religiões e daquilo que elas assistem na TV. Porque esse grupo de pessoas imagina que é tudo a mesma coisa. Você então deve mostrar que não é. Ok? Primeira coisa então, você deve mostrar que não é. Eles criticam, né? Eles vão dizer para você, mas espera aí, você vem me falar do evangélico? Você vem pegar meu dinheiro? Mas olha os escândalos, olha os roubos, olha esse charlatanismo. Você então vai mostrar para elas que o que você está levando não é a mesma coisa e ainda vai mostrar que na Bíblia existem os falsos profetas, os falsos pastores e que Jesus advertiu eles.
Isso surpreende o pecador. Quer dizer, uau, eu nunca ouvi isso. Eu não sabia que a Bíblia mencionava sobre isso. Mateus 7, 21 e 23. Diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão aquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsou o demônio. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Primeiro passo para as pessoas indiferentes e ignorantes, desassociar nossa mensagem da religião falsa. O evangelho bíblico genuíno do evangelho falso, da teologia da prosperidade, do charlatanismo, do curanderismo. Dizer a eles, calma, antes que você feche as portas, endureça o coração, deixa eu te dizer, eu não vim pedir seu dinheiro, não vim pedir nada seu, não quero que você me dê nada, tudo quero que me ouça, a minha mensagem, minha religião, minha fé, não tem nada a ver com o que você vê nos canais de TV, eu só vim proclamar a você a mensagem do evangelho. E se elas te responderem com hostilidade quanto aos escândalos, você diz, não, mas isso está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus denunciou essas pessoas e eu não faço parte desse campo. Elas se surpreenderão. Você já tem uma porta aberta, você já deu um passo. Elas poderão, provavelmente, te ouvir. Segundo, o que mais você deve fazer? Primeiro, desassociar a religião falsa da verdadeira. Segundo, uma vez que são ignorantes e indiferentes, elas não terão interesse para o seu assunto. Você necessita despertar o interesse delas. Elas não têm interesse. Estão em outro universo, físico, material, no hedonismo, a busca do prazer. Não tem nenhum interesse por essas coisas. Como você vai capturá-las? Como você vai trazê-las, a atenção delas? Despertando o interesse. Primeiro, com a vinda de Cristo. Geralmente, esse tipo de pessoa, mesmo indiferente, pensa consigo que ela é uma boa pessoa, que se existe um céu, que se existe um Deus, talvez ela vá para lá e por achar que é uma boa pessoa. Você vai dizer para ela assim, veja só, se você é de fato uma boa pessoa e merece o céu, qual a razão de Cristo ter vindo? Por que então que ele teve que morrer? Você vai dizer para ela, por que ele teve que morrer? Você menciona a vinda. Jesus veio, se encarnou, exatamente porque você não é bom. Porque você não é boa. Para pagar pelo seu pecado e sofrer por você. Você pode dizer isso a ela, você pode, se depender de você alcançar o céu, se é por suas obras, por que Cristo morreu? Isso surpreende também. Isso chama a atenção delas. Você deve mostrar o contexto eterno do cristianismo. Essas pessoas não têm uma visão de cristianismo, não têm uma visão de eternidade. Para elas, se existe a fé, a igreja, alguma coisa, é para melhorar a vida de alguém. É para dar uma certa paz para alguém. É apenas isso. Menciona a ela que existe um céu, uma vida após a morte. Menciona a elas que há uma condenação. Menciona a elas que elas têm espíritos eternos. Devemos dizer, na mente delas, a religião é para melhorar a vida das pessoas aqui na terra, ter paz interior, se encontrar, preencher. Devemos dizer que a intenção do cristianismo não é tornar o mundo melhor. A missão do cristianismo é resgate, redenção, pagar por pecadores, perdoar-lhes os pecados, resgatar almas perdidas e condenadas em um mundo que será destruído. Jesus veio dar-lhes vida eterna. Pode parecer simples, pode parecer, nossa, mas eu falo só isso. Mas para essa classe de pessoas, isso é muito forte. Elas não têm uma ideia de resgate, de redenção, de dívida paga. Não têm uma ideia de condenação eterna e vida eterna. Religião para elas é o melhor aqui e agora. E é claro, quando você atrair a atenção delas, proclame o Evangelho. Proclame o Evangelho. Como? Vou falar no final, mostrando a lei, depois mostrando a graça, ok? Segunda, são as religiosas, justas aos seus próprios olhos. Primeiro você pode pegar um indiferente, materialista, ignorante, não sabe nada, não tem interesse nenhum. Você vai abordar daquela maneira. O segundo é o religioso. Provavelmente você vai encontrar muito evangélico.
Você vai bater na porta, já sou da Assembleia de Deus. Você vai bater na porta dele, já sou da Deus é Amor, já sou da Universal. Então, você vai parar? Ah, não, então, a paz do Senhor, irmão. Você não vai falar isso. E você vai encontrar que entra nesse mesmo pacote, o catolicismo romano, o espiritismo, o islamismo, religiões orientais, evangélicos, budismo. Os sacerdotes judeus todos pensavam que eram justificados pela sua patente religiosa. Eles imaginam serem salvos, amados, aceitos, por cumprir os ritos, ao fazer o que a religião manda. São as orgulhosas. Você vai pregar para elas, essas não são ignorantes, já têm um certo conhecimento de Deus, frequentam alguma igreja, têm uma certa fé e praticam alguma obra religiosa. Por essa razão, acreditam serem salvas, amadas, serem especiais, são extremamente orgulhosas, mas elas creem que a salvação é obtida pela prática da religião. Você vai lidar com pessoas assim. Como evangelizar esta pessoa? Como Jesus fez? Jesus também encontrou com pessoas assim. Quem? Nicodemos. Nicodemos tinha uma patente religiosa alta, era mestre da lei, observava a Torá, observava os mandamentos de Moisés, a lei de Moisés. Como Jesus evangelizou ele? João 3, 1,3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus corta ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Como que você evangeliza essas pessoas? Ah, eu já sou religioso, frequento a igreja, ou eu sou da Deus é Amor, da Assembleia. Você vai dizer: não, eu não perguntei de que igreja você é. Você é dessa igreja? Que bom. Você tem certeza da sua salvação? Qual é a doutrina que mostra a segurança da salvação? Você vai perguntar para ela. Jesus falou assim: você guarda isso, isso, aquilo. Nicodemos, e quanto à regeneração? O que você tem a me dizer? Regeneração? É isso? Só pode entrar nos céus quem for transformado, quem nascer de novo, quem for feito uma nova criatura. É assim que se evangeliza esse tipo de pessoa. Ok? Você é da Assembleia, você é da Batista, você é da Católica? Qual o dia que você nasceu de novo? O dia que eu nasci de novo? O dia que você passou da morte para a vida? Qual foi o dia da sua estrada de Damasco? Quando é que você foi regenerado? Mostra para mim a segurança da sua salvação. Vai em 1 João e fala: aqui, você conforma a sua vida às Escrituras, tem comunhão com os santos, aplica cada conceito da Escritura na sua palavra, vive uma vida de santidade. Você vai evangelizar essas pessoas mostrando, dando testemunho de regeneração, de vida transformada. Elas nunca ouviram isso. A maioria vai ficar perdida. O que você está dizendo? Que as velas, os terços, as sessões mediúnicas, o batismo do Espírito Santo, as línguas, isso não é doutrina da segurança da salvação? Não. Onde está o novo nascimento? A transformação, a regeneração. Mostre textos bíblicos, não para humilhar, vá com educação, com doçura, com graça, mas prove para ela, eu quero ver as evidências da conversão. Como você sabe que é salva? Pergunta para ela. O que te garante que você vai herdar a vida eterna? Ela vai te responder: eu batizei nas águas. Ela diz: isso não é evidência. Eu falo em línguas, isso não é evidência. Eu rezo missa, terça, acendo vela. Isso não quer dizer nada. Você vai entrar na transformação, no fruto. Você nasceu de novo? Você foi regenerado? Você dá frutos, bons frutos, porque a árvore boa dá bons frutos. Você cresce em santificação progressiva. Você mudou de antes de vir para a fé e depois você é outra pessoa. Você tem que entrar com estes argumentos. Você deve enfatizar os pecados do coração para essas pessoas. Geralmente elas são como Nicodemos: eu não roubo. Por que você vai para o céu? Eu não roubo, eu não mato, eu pago as contas em dia. Não tem pecados muito sérios. Vou na igreja, enfatizo os pecados do coração. Fala: mas você sabia que Deus condena o pecado do coração? A lascívia, a cobiça, a ira, o ódio, a inveja. Essas pessoas vão ficar impactadas. Essas pessoas não
não conhece os pecados do coração. O religioso, ele só lida com o pecado exterior. Ele só lida com a prática externa. Então você deve enfatizar os pecados do coração. Mas veja só, você tem problema com imoralidade? Com ira, com rancor, com vingança, com ressentimento, com cobiça, com ódio, com inveja? Ele vai ficar sem resposta. Então veja, você não é bom como você pensava. Você precisa nascer de novo. Você precisa do evangelho. Ao fazer isso, proclame. Aí anuncie a mensagem da cruz. É assim que você deve falar com essas pessoas. Terceira classe de pessoas, a auto-interessada. Essa se interessa para a fé. Essa gosta de vir na igreja. Essa quer. Mas sempre com interesse por trás. De se beneficiar da fé. Apenas nessa vida. Essas não veem necessidade pela salvação ou por arrependimento. Elas veem a igreja como uma oportunidade de se destacarem, expor seus talentos. Por exemplo, elas veem na igreja uma oportunidade de participar do coral, uma oportunidade de participar da banda, vê na igreja uma oportunidade de exercer cargo de liderança, vê na igreja um lugar de receber afeto, suprir sua carência, sua solidão. Elas veem, elas gostam, elas são atraídas, elas vêm, elas querem participar, mas são auto-interessadas. Não têm interesse em arrependimento, na fé, na vida eterna. Elas interessam-se pelo que a religião pode dar a elas aqui e agora. As amizades. Como se pode beneficiar da religião? Elas perguntam: o que posso ganhar? Como me beneficiar? Como Jesus lidou com essas pessoas? Talvez tenha alguns aqui. Eu venho aqui porque tem gente bonita. Eu venho aqui porque eles abraçam, eles acolhem. Eu venho aqui porque tem comida. Eu venho aqui que eu posso beliscar uma posição no louvor. Eu venho aqui porque aqui eu sou alguém. Elas estão aí, interessadas no benefício que a religião pode dar. As outras estão falando: não, eu faço tudo que o pastor manda. Aqui eu não falto de um culto. Eu leio a Bíblia. Eu faço as coisinhas certinhas. Então eu mereço destaque, mereço aplauso ainda. Fariseus. As outras são aquelas que você convida. Não serve para nada. A igreja não serve para nada. Esse povo não serve para nada. Deus não serve. Não, isso não é assim não. E agora, como Jesus lidou com essas aqui? João 6, 51, 56. Olha que tremendo como ele lidou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar sua carne? Jesus, porém, lhes disse: escute, na verdade te digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Lembra dessa passagem? Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Aí depois a multidão comeu e sumiu e foi atrás dele. E voltaram. A multidão está aí querendo mais pão. Jesus responde como? Trabalhai, não pela comida que perece, o pão físico de trigo. Antes trabalhai pela comida que dura a vida eterna. Para a vida eterna. Jesus está dizendo: não me busquem pelo que eu posso dar. Não me busquem por sinais. Repreendeu a turma. Não me busquem por milagres. Não pense que a igreja é um clube social. É isso que ele está dizendo. Né? Ele quis dizer assim: Jesus repreendeu esse tipo de pessoa. Ele coloca critérios para ser um cristão, para serem salvos. Tem que comer da carne e do sangue. O que é isso? Deixem as coisas materiais, busquem a verdade de Cristo, busquem as escrituras, busquem as coisas espirituais. Quando ele fez esse discurso, o que aconteceu? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. O que você tem que falar para essas pessoas que estão aqui e só quer abraço? Só quer milagre, só quer visita, só quer afeto, só quer... Você tem que falar para elas assim: não trabalha pela comida que perece, não. Trabalha pela comida que dura pela vida eterna. Desassocia Cristo do mundo material. Não. Jesus não veio ao mundo para ficar curando você, não.
Jesus não veio ao mundo para ficar te dando carro, não. Dissuade essas pessoas. Diga que o propósito original da vida de Jesus não é esse. Ah, pastor, mas vai tudo embora. Jesus não fez questão de ficar. Mandou embora mesmo. Viu? Esse tipo de pessoas, você tem que dissuadi-las a continuarem vindo atrás de Cristo, buscando coisas materiais. Dizendo, não trabalhem pelo pão que perece. Não fiquem atrás de Cristo. Vocês acham que a vida cristã consiste em cura, em milagre, em afeto, em provisão, em multiplicação? Não! Cristianismo é remissão dos pecados, perdão, arrependimento, morte, vida eterna. Temos que confrontá-las, dizendo que a igreja não é um clube social. Não declarar essas pessoas crentes, porque mudaram o exterior ou fizeram contato com um grupo de jovens, mas levá-las ao arrependimento, porque podem vir a Cristo por causa de interesses pessoais, interesses físicos. Assim que você deve fazer. Quarto, os ateus. Você vai encontrar essas pessoas. Você vai pregar para elas, não crê em Deus. Não crê na Bíblia. Não acredito na Bíblia. Então existe o ateu simpatizante e o ateu militante, o que estuda. Essa é uma classe bem pequena. O ateísmo está crescendo cada vez mais. Primeiro, qual é a causa do ateísmo? Segundo a Bíblia, é o pecado que causa o ateísmo. João 3, 19 e 20. E a condenação é essa, escute. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Essa é a base do ateísmo. Eu me afasto da luz, o ateu, ou seja, da verdade da existência de Deus, dos seus mandamentos, para que eu siga em frente nos meus pecados e ninguém me reprove. Por isso que ele é ateu. Ele não quer vir à luz, ele não quer acreditar que exista um Deus que expõe o seu pecado, que limite suas ações, que coloque regras nele. Então ele tem que convencer a própria mente que Deus não existe, para que ele não tenha regra nenhuma para obedecer. É o que o texto diz. Olha só, porque todo aquele que faz o mal, o ateu, odeia a luz, ele não vem para a luz, não quer crer que Deus existe, para que as suas obras não sejam reprovadas pela lei de Deus, pela palavra de Deus. É a causa do ateísmo. Eu não quero nada sobre Deus, pois Ele irá me acusar dos meus pecados. Como lidar com pessoas assim? Você precisa mostrar a elas que o ateísmo também é uma religião. Elas dizem que não creem em nada. Ateus. Mas o ateísmo é uma religião, pois eu preciso crer em coisas que não há evidência. Não há evidência das coisas que o ateísmo ensina. Isso se torna uma religião. Você precisa mostrar também a fraqueza do ateísmo, que não construi absolutamente nada. Você já viu um colégio ateu? Uma universidade ateia? Você já viu um centro de recuperação de drogado ateu? Um instituto de recuperação ateu? O ateísmo não constrói nada. Onde ele passa, ele destrói, ele traz caos, desordem. Você nunca vê um hospital de ateus, um centro de recuperação de drogado de ateus. Você nunca vê um colégio de ateus. O ateísmo é uma fraude. Você mostra que não constrói absolutamente nada. Tiraram Deus de cena e colocaram o quê? Nada. Tiraram Deus, tiraram a esperança de existência de Deus, colocaram o quê? Nada. Colocaram nada, não construíram nada, não deram esperança nenhuma. Você deve mostrar também a crueldade do ateísmo. 90 milhões de mortos, 90 milhões de pessoas morreram por causa do comunismo ateu de Stalin. Ele diz que as religiões causam guerra e o ateísmo, que ceifou a vida de 90 milhões. Stalin, Mao Tse-tung, Hitler. Quantas almas mataram por conta do ateísmo? Dizem que a religião é a causa da guerra. Olhe para a história. Será que é mesmo? Quando se tira Deus, se tira o padrão moral, se tira o padrão de certo e errado, de bom e mal, e que nós temos uma tragédia. Na época do comunismo, na União Soviética, os bolcheviques, eles quiseram tirar da nação o casamento. Casamento é coisa cristã. Nós não cremos em Deus, em Cristo. Tira isso. O que aconteceu?
Os homens começaram a ter relações com as mulheres foram engravidando. Mas sem o compromisso do matrimônio, ninguém queria assumir família, nem os filhos, nem a esposa. Foi tendo aquela quantidade de mulheres grávidas com filhos sem marido para sustentar, sem pai. A sociedade quase desabou. Tiveram que colocar o casamento de novo. Esfrega isso na cara dos ateus. Porque eles tiram Deus e não colocam nada. Aí você precisa de bons livros, bons argumentos, que aqui não vai ter. Diga para eles do design inteligente. O que é o design inteligente? Isso que você vê no universo não é obra do acaso. É obra de uma mente engenhosa e plano deliberado. Foi tudo construído no seu devido detalhe. Você quer ver um argumento bom para você usar com ateu? O argumento do Adalto Lourenço. Que eles falam que o universo está aí, o sol, a estrela, a luz, animais, os peixes, os vegetais, fruto de uma explosão. Explodiu e virou isso aí. Aí você fala para o ateu assim, é verdade. Olha, eu vou te contar uma história também. Um dia estava passando aqui na Avenida Brasil um rapaz com um caminhão baú. Dentro do caminhão ele estava carregando farinha, fermento, bolo e leite. Aí o caminhão estava passando uma moto, o caminhão foi desviar e capotou. Quando ele capotou, misturou a farinha com o ovo, com o leite e com o fermento. E criou um bolo. Aí o caminhão bateu, explodiu, começou a queimar. Aquele fogo aqueceu, virou um bolo. Você acredita? Aí vai falar, não, isso é um absurdo. Então como é que você crê que o oceano, a estrela, o sol, o homem, está tudo aí fruto de uma explosão? Tem cabimento isso? Acabou. Não é muito difícil desmontar a ideologia dos ateus, obra do acaso. É impossível. Tudo foi colocado planejadamente. E aí então, depois que você entrar com esse argumento, que 2 Coríntios 10, 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você tem que destruir esses sofismas, destruir essas artimanhas, destruir esses argumentos. Você tem a verdade, Deus existe, pode confrontá-los. E depois, proclama o Evangelho. Então você vai lidar com algumas dessas pessoas. Mas todas elas, preste atenção, todas elas, sem exceção, você deve, depois de usar estes argumentos, iniciar com a mensagem do Evangelho. Pregar o Evangelho. Todas. Essa é a maneira só de se abordar, de você chegar a elas, dependendo do perfil de cada um. As indiferentes e ignorantes, as autointeressadas, as religiosas e os ateus. E todas, apesar dessas estratégias, você sempre termina, ou você sempre tem que entrar com a mensagem do Evangelho. E como eu entro? Como eu começo? Como eu introduzo a mensagem do Evangelho? Você pode começar com algumas perguntas. Nós vamos bater de casa em casa. Como eu vou fazer quando a dupla se dividir na rua? Quando eu bater e vir uma senhora, um jovem, um idoso, um casal. Como eu abordo alguém que está passando na rua e fala, vem cá, vem cá. Como eu prego, como eu vou para o ataque? Você pode começar fazendo perguntas afirmativas. Bom dia, bom dia. Estou aqui para falar com você sobre o Evangelho de Cristo. Você começa. Tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Maria. Maria, eu gostaria de 5 minutos de sua atenção para pregar o Evangelho. Você me daria? Sim. Ou você pode dizer, posso falar um pouco com você sobre a palavra de Deus? Posso falar um pouco com você sobre o Evangelho? Então você sempre vai com educação, você deve abordar, porque a palavra diz ide, não diz vinde. Portanto, vinde, pecadores. Não. A palavra diz ide, nós que vamos. Não espere que o pecador venha. Então, a ordem da grande comissão não é vinde, a ordem da grande comissão é ide. Então você começa abordando assim, bate na porta da casa, fala pelo interfone, bom dia, bom dia. Posso falar 5 minutos com a senhora a respeito do Evangelho? Pode. Começa assim. Ou você bate palmas e ela vem até você. Tudo bem, tudo bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria. Maria, eu sou Paulo. Eu gostaria de 5 minutos da sua atenção para pregar o Evangelho. Você deve ir com gentileza, com educação, cumprimentando-a e dizendo-a ao que você veio. Falar do Evangelho. Então, tudo bem? Qual é o seu nome? Posso falar um pouco com você sobre a palavra? Posso falar um pouco com você sobre o Evangelho? Sim, pode. Pronto. Você chamou a atenção dela. Você abordou. Ela aceitou. Atendeu o interfone, saiu lá fora.
estava andando, parou. Você insistiu que ela te ouvisse, ela aceitou, ele aceitou. E agora? Qual o conteúdo? O que falar? Depois de ter abordado, depois de ter convencido o pecador, o que falar? Paulo, quando foi à igreja de Corinto, escreveu a carta, disse assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Olha só o que Paulo falou. Olha, porque nada me propus saber entre vós, senão Cristo crucificado. Olha, a minha ida até vocês, o objetivo de escrever a carta não foi outro, a não ser falar sobre Cristo e este crucificado. O que quer dizer isso? O Evangelho. Temos que falar o Evangelho. Agora é a mensagem que nós estudamos em 21 sermões. Agora sabemos que é o ateu, sabemos que é indiferente e ignorante, que é o materialista, sabemos que é a autointeressada. Agora nós vamos pregar o Evangelho. O que é o nosso objetivo fazer com eles? Levá-los à salvação, não é isso? Levar a salvação a eles. A salvação não ocorre sem arrependimento e fé. Temos que, depois que eles nos permitiram, levá-los ao arrependimento e a fé, para que tenham salvação. O arrependimento não ocorre sem as pessoas terem convicção dos pecados. Arrepender? Arrepender do quê? Né? Você tem que salvar elas. Salvação não ocorre sem arrependimento. Arrependimento não ocorre sem convicção, consciência do pecado. Ué, ela vai arrepender de quê? Ela não tem consciência do próprio pecado. E a convicção do pecado não ocorre sem a exposição da lei. Ok? Para ela ter consciência do pecado, se ela tiver consciência do pecado, ela vai se arrepender. Se ela se arrepender, ela será salva. Agora, o que dá consciência do pecado? A exposição da lei. Então, quando ela te permitir que você pregue para ela, você vai levar a salvação. Expor a lei. Porque veja só, o que é a lei? Ela precisa saber o quanto ela é má. Porque eles acham que são bons. Se são bons, nunca vão se arrepender. Seu evangelismo é nulo. Precisam saber que são pecadores. A maioria pensa que não são, ou se são, são poucos. Precisam saber o quanto são pecadores. Porque pensam que são, mas que não são muito. Precisam conhecer a sua própria natureza. Essa é a primeira coisa que você vai fazer quando abordar. E qual o método de realizar isso? Fazendo a exposição da lei. Salmo 17, 9. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Romanos 7, 8. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Pecador, para saber que ele é pecador, tem que conhecer a lei. Eu não sabia o que é pecado senão pela lei. Se eu não sei o que é pecado, eu não vou me arrepender. Então você começa apresentando a lei para ele. Como você faz isso? Usando os 10 mandamentos. Então vamos lá. Você pode usar assim, ó. Você bate palma lá, pergunta o nome. Boa tarde, boa tarde. Qual é o seu nome? Me chamo Maria. Maria, eu poderia falar com você sobre o Evangelho? Você tem 5 minutos para falar sobre a palavra de Deus? Ela vem. Se ela for o ignorante e o indiferente, você já desassocia. Não, mas só um segundo. Não é a mesma coisa que a senhora vê na TV. Não vim pedir o dinheiro da senhora, não vim aqui manifestar falsos milagres, eu só vim comunicar a mensagem do Evangelho. Ah, tudo bem, convença ela. Sim, pode falar. Agora você vai comunicar a ela, levá-la ao arrependimento e à fé. Como você vai levar? Você vai falar com ela, ela acha que é boa, faz boas obras. Você precisa mostrar a lei para ela. Por exemplo, você pode usar Hebreus 9, 27. O senhor sabia que em Hebreus 9, 27 está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o julgamento. Para onde a senhora vai quando a senhora morrer? A senhora está preparada para enfrentar o julgamento de Deus? A senhora sabe que julgamento significa prestação de contas. A senhora, quando estiver de pé diante desse julgamento, a senhora vai ser considerada justa, absolvida, aprovada ou condenada? Ela vai dizer assim: olha, eu acho que ele vai me aprovar. Aí você pergunta: por quê? A senhora se acha boa? Ela vai dizer: eu me acho. Mas por que a senhora é boa?
Eu não mato, não roubo, não fumo maconha. Já tem crente fumando, né? Então eu acho que ele vai me aceitar. Você já pode entrar. A senhora acha mesmo que a senhora é boa? Mas se a senhora é boa, por que então que Cristo veio? Por que Cristo teve que morrer? Se Cristo veio e teve que morrer, é porque a afirmação da senhora deve estar equivocada. A senhora não deve ser tão boa quanto pensa. Aí você vai com os 10 mandamentos. A senhora conhece os 10 mandamentos, a lei de Moisés? Conheço. Então vamos fazer um teste com a senhora. Tem 10 mandamentos lá, e a Bíblia fala que se nós quebrarmos um só deles, somos culpados por todo o resto. Você apresenta para ela a lei. A Bíblia diz aqui, não dirá falso testemunho contra o próximo. A senhora já mentiu alguma vez? Eu já menti algumas vezes. Mas muito ou pouco? Muito. A senhora mentiu, ok. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. A senhora já mencionou o nome de Deus alguma vez, assim por brincadeira? Nossa, quando eu era jovem eu falava muito besteira com o nome de Deus. Então a senhora tomou o nome de Deus em vão. Ok. A senhora já olhou para alguma pessoa, para algum homem na sua juventude e desejou no seu coração? Já. A Bíblia diz, não adulterarás. Não diz, não, mas adultério não cometi. Mas Mateus 5:25 diz que quem olhar para uma pessoa e desejar, já adulterou com ela. Ai, moço, isso eu já fiz, então. Ok. A Bíblia também diz, não matarás, os 10 mandamentos. Sim, ela diz, não matarás. A senhora já matou? Não, matar eu não tenho coragem, nunca matei ninguém. Mas 1 João diz que quem odiar uma pessoa é assassino. O senhor já teve raiva? Ai, a minha cunhada. A minha sogra. Então a senhora já matou. Agora me diz, a senhora acha? Então a senhora me diz que é mentirosa, adúltera, assassina, idólatra. A senhora ainda acha que é uma pessoa boa? Eu estou falando segundo a lei de Deus. Está vendo como a senhora não é boa? A senhora é injusta. A senhora quebrou a lei de Deus. E para onde a senhora acha que vai uma pessoa assassina, mentirosa, idólatra e adúltera? Para o inferno. Então essa é a condição da senhora. Agora ela vai ver a necessidade de salvação. Agora ela vai buscar o arrependimento. Aí você fala para ela, só tem uma maneira de senhora ir para o céu. Se arrepender desses pecados. Então primeiro você começa com a lei. Agora você vai com a graça, com a fé. O evangelismo não consiste em levar pecados ao arrependimento e a fé. Okay. Como é que você vai levar alguém a arrependimento que acha que é bom, que é religioso, que acha que está tudo certo? Não tem como. Para levá-lo ao arrependimento, você tem que mostrar que ele é mau, pecador. Como você mostra? Com a lei. Usa os 10 mandamentos. Ninguém consegue cumprir. E se ela falar assim, dos 10, 9 eu cumpro, pastor. 9 eu cumpri. Tem um que a senhora não cumpre? Tiago diz que quem quebra um é responsável por toda a lei. A senhora está condenada por todos. Você vai tirar a esperança do pecador de ser salvo pelas suas obras, pela sua bondade. Como que você tira a esperança dele de ser salvo por ele mesmo? Mostrando o espelho da lei. A lei mostra que ele é vil, perverso, pecador. E ele vai se jogar ao chão, mostrando que ele precisa de arrependimento. Aí você entra, agora, com a fé. Como levar o pecador à fé? Fé aqui significa esperança. Exposição da lei tira todo o mérito do pecador. Agora a fé. Como você leva uma fé? Agora é a hora que você fala a boa mensagem. Querida, mas não está tudo perdido. Sabe como Deus soluciona isso? Você vai falar para ela. A raça humana perdida, toda condenada, ninguém cumpre a lei. Como, meu filho? Ele enviou o filho dele para morrer no lugar da senhora. Explana a obra da redenção. Cristo veio como substituto. Cristo, naquela cruz, levou o nosso pecado, se fez maldição. Ele teve que pagar pelo pecado, porque Deus não pode simplesmente perdoar. A dívida tem que ser paga. Cristo pagou, porque ele levou a dívida, o pecado, o crime, sobre ele na cruz. Na cruz ele morre debaixo da ira. Satisfaz a justiça do Pai. E agora pode perdoar todos nós. Uma vez que ele morreu, no terceiro dia ele ressuscita, mostrando que o sacrifício foi suficiente, que Deus o aceitou.
e agora subiu aos céus, está reinando, um dia voltará para buscar a igreja dele. É mesmo? E o que eu devo fazer? Agora você vai passar para a resposta que o pecador tem que ter. Como eu respondo? Arrependimento e fé. Chama essa mulher ao arrependimento. Arrepende dos pecados da senhora, porque a senhora é pecadora. E creia. Lance a esperança de salvação. Antes estava fiado em quê? Nela, na vela, na santa, na língua estranha, na profecia, no batismo. Agora a esperança de salvação está fiada em quem? Em outro. Em Cristo. Na obra da redenção. Você faz isso. Quando você terminar de fazer isso, você pega o telefone, o endereço, agenda uma visita novamente, você entrega o material, nós vamos entregar o material, folheto, CD, anota o endereço, telefone e e-mail, agenda uma nova visita para consolidar o evangelismo. E termina uma oração. Você pode orar por aquela mulher, para que o Espírito Santo confirme, para que o Espírito Santo lance aquela semente, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo, para que o Espírito Santo encaminhe essa pessoa para a salvação. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. Entendeu? Depois essa mensagem vai estar na internet, você pode revê-la. Quem quiser o esboço dela está aqui completo, com todos os detalhes. E nós faremos isso. É mais ou menos assim que nós abordamos o pecador. Sempre com a intenção de levá-los ao arrependimento e à fé. O que leva ao arrependimento e à fé? Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Veja só, você vai encontrar gente que vai responder assim: ah, moço, eu estou sofrendo demais. Estou doente, meu marido está na pinga. Esse tipo de coisa. Aí se você falar, responder como? Deus vai livrar seu sofrimento. Vai libertar seu marido, vai curar seus filhos. Isso vai levar alguém ao arrependimento? Não. Vai levar alguém à fé? Claro que não. Isso não é evangelizar. Mas se eu entrar numa casa infestada de câncer, de demônio, de urucubaca, fala, Jesus cura, liberta, faz isso. Você está pregando o evangelho? Não. Não está pregando o evangelho. Porque muita gente fala, moço, me ajuda. Eu estou sofrendo, estou com dor. O que você tem que fazer? Minha senhora, a senhora não sabe o que é sofrimento. O sofrimento maior está por vir. Tem que mostrar para ela o que é o verdadeiro sofrimento. O inferno, a condenação. Não é o caroço, não é o marido na pinga, não é o câncer. Ainda que você possa dar uma palavra de alívio, ainda que sabemos que Deus possa fazer isso, mas não é a mensagem do evangelho levar cura, libertação, provisão, milagre. Não, 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 não. Ela não vai se arrepender se eu falar que Jesus cura, dá carro. Ela não vai crer. Eu preciso expor a lei, mostrar quão pecadora ela é, para ela ver a necessidade de arrependimento e a necessidade de um Salvador. Usa os 10 mandamentos para mostrar o pecado. Usa o amor de Deus, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ela vai se agarrar nessa esperança, na cruz de Cristo, e ali ela pode ser salva. Lembrando, querido, o evangelismo não está limitado a isso, é óbvio que não. Isso aqui é um modelo, é igual a oração do Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus falou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É assim que a igreja ora? A igreja não ora Pai Nosso, a igreja católica que ora. Mas o Pai Nosso é um modelo para sabermos como vamos orar. A mesma sorte, o evangelismo eficaz é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Você vai orar, você vai jejuar, estudar as Escrituras. E quando você estiver diante deles, o Espírito te dirá o que falar. Te dará as estratégias, te dará a autoridade, a persuasão, a unção necessária. Porém, você tem essa base para abordar o pecador. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nos dá graça para evangelizar, Senhor. Que tarefa difícil. Nos cinge, nos unge, Senhor, para irmos diante dos pecadores e pregar a eles o evangelho. Mobiliza todos os irmãos aqui
coloca paixão pelas almas, desejo pelos pecadores, e reveste-os de graça, ousadia, autoridade, conhecimento bíblico, para que eles possam ir e anunciar e proclamar o Evangelho da graça e da glória do Senhor aos pecadores. Oh Deus, não se esqueça de nós. Ajuda-nos a cumprir a tarefa da grande comissão, para não chegarmos naquele último dia e sermos cobrados das almas que forem para o inferno. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas, para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.